povo! Como é que vocês estão? Vamos lá sair do tédio, sair do ócio? Aulinha de língua portuguesa. Hoje a gente vai estudar um pouquinho a pontuação, especialmente com foco no uso da vírgula nos períodos compostos, ok? Só para vocês lembrarem um pouquinho, o que é o período composto? É aquele período em que eu tenho mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo ou de uma locução verbal. Para lembrar também mais uma vez, se essas orações tiverem alguma dependência entre uma e outra, a gente chama elas de orações subordinadas. Se não existir dependência entre uma e outra, elas são orações coordenadas. Por falar nas coordenadas, vamos começar por elas? Lembrando aqui também outro detalhe, as coordenadas elas se subdividem em duas. Nós temos primeiramente as coordenadas assindéticas. Para que elas sejam assindéticas, nós não vamos ter conjunções ligando uma oração à outra. E aí, já vamos para o primeiro conceito, elas sempre serão separadas por vírgula, certo? Aqui nós temos nesse exemplo. Estávamos em casa, Jesus veio até nós. Oração 1, composta pelo verbo estávamos. Oração 2, composta pelo verbo veio. Tem conjunção ligando? Não. Mas temos a vírgula separando uma oração da outra, ok? Próximo conceito. As coordenadas sindéticas, elas são subdivididas em 5. As que terão vírgula são as adversativas, explicativas e conclusivas. Vamos começar pelas adversativas. Exemplo, não podemos ir à igreja, mas Jesus veio até nós. Percebam que antes da conjunção adversativa mas, temos necessariamente que colocar a vírgula. Da mesma forma nas explicativas. Jesus veio até nós, vírgula, pois não podemos ir à igreja. Segunda conjunção, antecedida de vírgula. Exemplo 3. Não podemos ir à igreja, portanto, Jesus veio até nós. Percebam que antes de cada conjunção não é por moda, é por regra. É necessário que seja colocada a vírgula, ok? Vamos para o próximo. Duas das coordenadas sindéticas não exigem o uso da vírgula. São as aditivas e alternativas. Vamos começar pelas aditivas. Ficamos em casa e Jesus veio até nós. Não preciso colocar a vírgula neste exemplo. Ou ficamos em casa ou prejudicamos a todos. Ah, professora, eu tenho costume, eu sempre coloco a vírgula antes do ou. Não está correto, certo? A gente não coloca vírgula separando orações alternativas, certo? A conjunçãozinha fica lá de boa, sem vírgula nenhuma. As subordinadas substantivas, apesar de que a gente ainda não estudou, como estamos observando apenas a questão da pontuação, não se preocupem. Eu só quero que vocês saibam que elas não são separadas por vírgula, mas não serão cobradas porque a gente só vai estudar sobre elas no próximo bimestre, ok? Da mesma forma, as adjetivas. Uma delas é separada e a outra não. Professora, ainda não estudamos esse assunto. Ok, só vamos estudá-lo no próximo bimestre. Enquanto isso, a gente só vai ficar sabendo que uma delas tem conjunção, mas esse assunto não será cobrado, beleza? Agora vamos para as adverbiais, aquelas que deixam vocês malucos. Gente, seguinte, vamos ter mais uma revisão só explicando o comportamento das adverbiais. Por hora, eu só quero que vocês atentem para a questão da pontuação, certo? Primeiro, nós recomendamos, recomendar é obrigar? Não. É recomendado que todas as adverbiais tenham vírgula. Porém, quando a subordinada vier depois da principal, não é necessário utilizar a vírgula. Vamos ver aqui alguns exemplos. Subordinadas causais, lembram? Já que, vamos ver. Já que estamos em distanciamento social, não podemos ir à igreja. Eu comecei com a subordinada,
depois que vem a principal. Professora, como é que eu sei qual é a subordinada? É aquela que tem a conjunção. Se ela inicia a oração, vírgula. Comparativas. Não podemos ir à igreja, assim como a qualquer outro lugar. Percebam que aqui a conjunção ela já vai estar na segunda oração. Então, a vírgula é dispensada. As concessivas. Embora esteja na Semana Santa, comecei com a conjunção, vírgula nela. Não podemos ir à igreja. As condicionais. Participaremos da missa caso seja transmitida pelas redes sociais. É um pouquinho repetitivo, mas é para fixar. Conjunção na segunda oração, não precisa de vírgula. Vamos lá para a próxima. As conformativas. Conforme decretaram as autoridades em saúde, não fomos à igreja. Consecutivas. Não podemos ir à igreja de modo que acompanhamos a missa pela internet. As finais. Não fomos à igreja a fim de obedecer às autoridades em saúde. As temporais. Enquanto a pandemia não cessar, não poderemos ir à igreja. E as últimas, que são as proporcionais, à medida que obedecermos às autoridades em saúde, ficaremos mais seguros. Qual foi a observação que a gente pode perceber? Que, novamente, se eu inicio com a conjunção, eu preciso colocar as vírgulas. Se a conjunção, ou seja, se a subordinada vem pós-posta, vem depois da principal, não é mais obrigatório, certinho? Pronto, pessoal, era só isso por enquanto. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo pela agenda, pelo e-mail ou pelo WhatsApp durante o horário comercial, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus.